Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo da lição da Escola Sabatina, mais um estudo guiado. E eu quero te convidar a você, junto comigo, ter essa experiência transformadora por meio da Palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você chegou aqui, quem sabe pela primeira vez, ou quem sabe já está voltando e ainda não é inscrito, por que você não considera se inscrever? Afinal de contas, esse canal é focado em meditar e estudar a palavra de Deus. Eu creio que conteúdos como esse irão não apenas ser uma bênção para a sua vida, mas com certeza irá agregar muito na sua salvação. Tá bom? Então, desde já, eu quero te convidar a orar para logo em seguida a gente conhecer qual será o tema do estudo de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, aquele que inspirou homens no passado a escrever esses textos que tanto nos ajudam, que tanto nos aproximam de Ti. Que esse mesmo Espírito também inspire o nosso coração e também revele a Tua face para nós, para que dessa forma nós não apenas possamos te conhecer, mas acima de tudo, amar a Tua presença. E desde já, Pai, o Senhor também perdoa os nossos pecados, porque, infelizmente, nós temos uma natureza inclinada e decaída ao pecado. Porém, essa não é a forma e a maneira pela qual nós desejamos viver. Nós queremos estar diante de Ti na Tua presença, cheios não apenas do Teu perdão, mas principalmente da Tua graça redentora. Fica conosco, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos estudar o tema de terça-feira e o tema é Boaz, o resgatador. Vamos ver aqui os pontos que eu separei para a gente conversar um pouquinho e refletir sobre eles. Olha só, o primeiro ponto diz assim: Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela. Mas havia uma barreira, um parente mais próximo que também tinha direito à mulher e às terras. Ontem nós falamos que Boaz ele era um tipo de Cristo. As características, o comportamento, a desenvoltura, a maneira como ele lidou com a situação ali de Ruth e Noemi, demonstrava de forma bem peculiar umas características bem semelhantes à de Cristo. E por isso ele é visto como um tipo de Cristo, assim como outros que eu mencionei também. Caso você não fez o estudo de ontem, aproveita após esse e faz o estudo de ontem também para que você não fique sem aquele, podemos dizer assim, conhecimento tão necessário para a nossa vida espiritual. Tá bom? E aí, tendo em vista disso, Boaz, ele se interessou por Ruth, se apaixonou, ele queria casar com ela. Mas de acordo com as leis, ele não podia fazer isso, porque um parente mais próximo tinha esse direito. E ali, semelhante ao grande conflito que eu e você vivemos, nós também, quem sabe, temos um parente muito próximo, que infelizmente não é um parente legal. Eu estou me referindo à pessoa de Satanás. Por conta do pecado, nós nos tornamos muito próximo de Satanás. Nós, por ocasião e adesão ao pecado, não apenas nos tornamos amigos, mas, de certo modo, nos unimos à rebelião de Satanás. E, por conta disso, ele meio que adquiriu direito sobre nós, assim como era o caso de Ruth. Um parente mais próximo tinha direito à frente de Boaz. Só que, de modo semelhante a Boaz, Cristo não ficou parado, deixando a gente de lado. O seu amor por nós foi tão grande a ponto de lutar por cada um de nós, a ponto de dar a sua vida em troca de mim e de você. Percebe que não somente o amor de Boaz por Ruth era grande, mas principalmente o amor de Jesus por cada um de nós? Eu quero ler aqui com vocês alguns contextos bíblicos que foram citados para trazer luz ao estudo de hoje. E o primeiro contexto se encontra no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 11. Diz assim, ó:
Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Esse contexto de Jó, ele é muito emblemático, ele é muito importante para a gente entender as cenas do grande conflito. Satanás apareceu ali, quem sabe, num concílio celestial. A presença de Satanás não era bem-vinda. Não foi à toa que Deus perguntou: de onde é que tu veio? Em outras palavras, o que é que tu está fazendo aqui? Por que é que tu está aqui? E aí Satanás, ele responde declamando ali e reclamando o direito dele estar ali. O fato dele dizer que estava rodeando e passeando e perambulando sobre a terra era para descrever que ele tinha autoridade sobre o planeta Terra e por conta dessa autoridade ele tinha o direito de se apresentar ali como representante da Terra. E aí Deus o faz lembrar do seu servo Jó. De certo modo, passando na cara dele, dizendo o seguinte: embora você tenha levado a humanidade ao pecado, existem ainda pessoas que não aceitam o teu governo. Existem ainda pessoas que são oposição à realidade do pecado. Quando Satanás ouviu essa resposta de Deus, ele acusou Deus de estar, quem sabe, molhando a mão de Jó, dizendo o seguinte: olha, Jó só é obediente, só é temente a você porque você o protege, porque você o abençoa, porque você está ali fazendo, quem sabe, todas as vontades dele. Mas retira a tua proteção, retira a tua bênção para tu ver como ele não irá te amaldiçoar, não vai te abandonar. Essa foi a acusação de Satanás. Como se Deus estivesse, de certo modo, manipulando Jó. E por isso, Jó passou por toda aquela experiência. Simplesmente para mostrar de que a relação entre Jó e Deus era uma relação genuína de amor entre um pai e um filho. Que não havia trocas de favores, que não havia ali, quem sabe, um merecimento indevido. O outro contexto que foi apresentado aqui, ele se encontra em Mateus, capítulo 4, verso 8 a 9. Diz assim, ó: Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Você consegue notar alguma semelhança entre esses dois contextos que nós lemos? Em ambos os contextos, o inimigo de Deus, Satanás, ele, de certo modo, anuncia a sua propriedade sobre a terra, o seu direito sobre a terra. E em ambas as ocasiões, ele apresenta isso diante de Deus. Primeiro, no Conselho Celestial, e no segundo, na presença de Jesus, ali, onde estava passando pelos 40 dias de preparação no deserto. O próximo contexto é o de Judas, capítulo 1. Esse, por ser um pouco extenso, eu vou pular a leitura, mas o resumo desse contexto é Judas chamando a atenção de seus irmãos com relação ao perigo dos falsos irmãos infiltrados dentro da obra de Deus, que estavam ali como pastores disfarçados, que na verdade não estavam nutrindo o bem da causa em si, mas que estavam esperando ou aproveitando a ocasião devida para botar a obra a perder. E pessoas como essas, de acordo com Judas, se assemelham exatamente
aos anjos caídos juntamente com Satanás, que deixaram suas posições, né, podemos dizer assim, a posição celestial que eles tinham, para viver em rebelião contra Deus. E essas tais pessoas que estão procurando meios e formas para, quem sabe, atrapalhar a obra de Deus, essas pessoas estão, podemos dizer, trilhando os mesmos passos de Satanás. Judas deixa claro que o destino de tais pessoas, juntamente com os anjos e Satanás, já está definido. Será a morte eterna, a destruição eterna. E que nós possamos estar atentos, não apenas com relação a esses irmãos, mas principalmente para não estar trilhando os mesmos passos dessas pessoas. O outro contexto que foi mencionado foram 4. O último foi o de Lucas, capítulo 22, verso 31, que diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Aqui é dentro do contexto da última ceia, em que Jesus chama a atenção de Simão e também dos outros discípulos com relação às cenas que iriam anteceder a crucificação de Jesus. Você sabe que Simão negou Jesus 3 vezes. De certo modo, cometeu um pecado. E por conta dessa desobediência, Satanás, ele reclama ali o direito sobre as pessoas. Por conta da prática do pecado, Satanás se apresenta diante de Deus dizendo que nós pertencemos a ele, que nós estamos em conformidade com as suas práticas. Foi exatamente isso, por exemplo, que aconteceu ali no contexto de Judas, verso 9, quando Jesus foi ressuscitar Moisés. E Satanás, de certo modo, pleiteou sobre a morte de Moisés, dizendo que ele não poderia ser ressuscitado, porque ele tinha pecado contra Deus. Com base nesses 4 contextos, eu separei aqui alguns pontos bastante interessantes, que diz assim, ó. Satanás disse que rodeava a terra e passeava por ela. Esse ponto é importante porque isso descreve a práticas dos reis da Antiguidade, do Oriente. Quando eles queriam reclamar o direito sobre a terra, sobre a sua propriedade, eles falavam que estavam passeando e rodeando sobre aquele lugar. Nós podemos ver isso de forma muito clara com relação a Abraão, que rodeou toda Canaã e conquistou o direito sobre a terra. Nós podemos ver isso no caso de Caleb, quando apresenta a Josué o direito sobre o monte ali, que Moisés tinha prometido a ele, dizendo que aonde a planta do pé dele tinha tocado, ali seria a sua herança. Nós vemos isso no caso dos reis, como por exemplo, alguns reis do antigo Israel, que quando queria informar o seu direito, a sua propriedade, a sua autoridade, falava que estava rodeando. Né? Ou seja, temos vários exemplos ali no Antigo Testamento fazendo alusão exatamente a isso. E aí o que Satanás quis dizer para Deus foi o seguinte: olha, Jó me pertence. Jó é minha propriedade. Porque não somente Jó, mas todos que estão na terra, todos que têm a natureza pecaminosa, são meus. E aí ele apresentou o argumento de que Jó só era aliado de Deus porque Deus o abençoava. E que bastava Deus tirar a mão protetora e abençoadora de sobre Jó, e Jó iria se rebelar, assim como Satanás tinha feito também. Porém, para a surpresa de Satanás, Jó fez completamente o contrário. E isso mostrando que, de fato, a graça, a redenção, está disponível e acessível. Isso mostra que nós sim podemos vencer o pecado. Não com nossas forças, mas com a presença de Cristo em nossas vidas. O segundo ponto, com base no contexto que nós lemos, que eu separei, é o seguinte: depois que Moisés foi sepultado por Deus, ele foi ressuscitado. Você lembra que Moisés, ele desobedeceu a Deus. Ele bateu ali na rocha. Deus tinha pedido para que ele falasse e a rocha daria água. Porém, em um momento, quem sabe, de estresse, em um momento, quem sabe, de separação da presença de Deus, Moisés deixou de dar ouvido, Moisés deixou de obedecer. E Moisés agiu por conta própria. A acusação de Satanás foi: Moisés agiu como eu.
Moisés quis assumir o lugar de Deus. E da mesma forma que eu fui expulso, que eu fui rejeitado, que eu fui sentenciado, Moisés também tem que passar pela mesma experiência, porque ele almejou o mesmo lugar que eu também almejei. Foi esse argumento que ele apresentou diante de Cristo quando Jesus foi ressuscitar Moisés. Porém, Jesus não apenas não deu ouvidos, mas repreendeu Satanás. Porque o que nos salva não é as boas obras que nós temos praticado, mas quem nos salva é a justiça de Cristo, que é compartilhada com cada um de nós. E tendo em vista que Moisés se arrependeu de ter tomado a infeliz atitude de bater na rocha, isso demonstra que Moisés aceitou a justiça de Cristo. E por ter aceitado a justiça de Cristo, Moisés foi ressuscitado. Essa mesma cena vai voltar a acontecer com todos aqueles que passarem pela experiência da morte, mas que confiam e depositam as suas vidas no altar de Cristo. O último ponto que eu separei diz o seguinte: Boaz foi ao portão de Belém. Isso está dentro do contexto de Ruth, capítulo 4, verso 1 ao 12. A cidade em que nasceu Cristo, nosso parente. Os anciãos se reuniram e uma sandália, símbolo de propriedade, foi trocada. De acordo com o contexto de Ruth 4, do 1 ao 12, Boaz identificou ali o parente mais próximo. E Boaz convidou ele para uma conversa, para, quem sabe, colocar os pingos nos is. E ali Boaz falou: olha, a viúva Noemi, ela está aí com as terras do marido, Alimeleque, e ela está querendo vender. E você, como parente mais próximo, tem o direito de comprar, de tomar posse das terras e das mulheres que pertenciam à família de Alimeleque, tanto a Noemi como a Ruth. De imediato, esse parente mais próximo sinalizou de maneira positiva que iria comprar, que tinha interesse. Porém, Boaz aproveitou da ocasião e disse: se você, de fato, aceitar fazer esse negócio, comprar e ter ali as terras, você também terá que assumir não somente as terras, mas as mulheres que, podemos dizer, pertenciam ao antigo dono. E aí, possivelmente, o parente mais próximo não viu vantagem em ter também ali, junto com as terras, as mulheres. Quem sabe passou pela cabeça dele que aquelas mulheres seriam despesas extra para eles. E aí ele disse: não, não, não. Então eu volto atrás. Pode ficar você que é o próximo da vez que tem direito sobre as terras. E aí uma forma da época de sinalizar a compra e sinalizar propriedade sobre terras, sobre posses, sobre alguma coisa, era exatamente transferindo a sua sandália para a outra pessoa. E foi exatamente isso que Boaz fez. Boaz tirou as suas sandálias e deu para ali o seu parente, que pertencia à família também, que rejeitou o direito de compra daquela terra e o direito sobre as mulheres. Essa foi a maneira de Boaz demonstrar que ele não apenas tinha adquirido o direito, mas que estava, podemos dizer assim, inclinado a fazer tudo o que fosse preciso para não somente ter Ruth como sua esposa, como sua noiva, mas também de amparar a Noemi e tomar de conta daquelas terras e dar continuidade à família que outrora tinha vivido de forma tão amargurada. Quando a gente olha para essa história tão linda de resgate, de absorção, de amor, a gente não pode se esquecer do que Cristo fez por cada um de nós. Que foi exatamente isso. Cristo adquiriu propriedade sobre cada um de nós. Antes nós éramos escravos do pecado. Cristo nos comprou com seu precioso sangue. E graças a esse sacrifício, graças a essa entrega, podemos dizer assim, livre, genuína que ele fez ali na cruz do Calvário,
eu e você hoje pertencemos a Cristo. Então, quando Satanás, quem sabe, vier falar a tua consciência, dizendo que você pertence a ele, que você é escravo do pecado, que você vive sob o regime dele, relembre. Relembre aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Porque graças aos méritos de Cristo, graças ao sacrifício de Cristo, nós não apenas somos livres, mas agora pertencemos à família de Cristo. Família essa que não apenas nos restituiu, mas irá nos redimir muito em breve para todo sempre. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando do tema Boaz, o resgatador. Boaz, um tipo de Cristo, que fez algo parecido com o que Cristo fez ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, aproveita a oportunidade e deixe o gostei, para que dessa forma esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. E um detalhe muito importante, você pode se unir a mim na propagação e na disseminação da palavra de Deus. Basta você compartilhar esse vídeo com alguém que você, quem sabe, quer bem. Com alguém que você ama, quem sabe, seja um parente, um irmão da igreja, um amigo, um vizinho. Aproveita a oportunidade e se una a mim para que dessa forma Jesus possa voltar em breve. Tá bom? Fica com Deus. Volta no próximo estudo, porque com certeza vai ser maravilhoso, como tem sido todos esses dias. Até a próxima e tchau, tchau.